Bem, amigos, final de semana. No sábado, o Grêmio venceu a equipe do Flamengo por 1-0, já nos acréscimos, mas o que ficou interessante para o Grêmio foi a apresentação do Grêmio. O Grêmio jogou um bom futebol, neutralizou o adversário, que é a principal função de uma equipe quando joga contra um adversário no seu reduto. O Grêmio foi até o Maracanã, conseguiu superar o Flamengo, marcou muito, teve algumas oportunidades no contra-ataque, mas não oportunidades tão claras assim, mas pelo que fez dentro daquilo que o Filipão poderia fazer dentro dos seus jogadores, dentro do plantel que tinha, o Grêmio foi bem. O Grêmio mostrou que começa a acertar. A única diferença que tem é alguma coisa assim que ainda deixa o torcedor um pouco apreensivo, né, e até mesmo aqueles que comentam futebol como eu, um pouco assim, com receio, é justamente pelo fato do Luiz Felipe Scolari não ter uma continuidade no seu time. Por exemplo, o menino Wallace foi muito bem, o Biteco foi muito bem, mas será que com o retorno do Reverso, com o retorno do Ramiro, esses jogadores não darão lugar para esses, com um dito, entre aspas, com mais nome? Esses são detalhes que a gente tem que ver para mais à frente. Mas o importante é que o Grêmio já encosta no G4, consegue fazer uma equipe dentro daquilo que tem, e o principal de tudo isso, o Grêmio conseguiu fazer uma mudança no seu plantel com os jogadores jovens, jogadores pratas da casa. Para quem achava e que para quem não acreditava, e eu venho dizendo isso há muito tempo, eu não acredito que um Grêmio, que o Internacional não consiga fazer um lateral como um Pará. Eu não acredito que um time do Grêmio e do Internacional não consigam fazer volantes como esses outros que andam por aí. Então, eu sempre acreditei que a dupla Grenal, porque sempre trabalham e investem muito nessas categorias de base, eles têm que dar um toque de qualidade somente nos seus plantéis. Mas jogadores fora de exceção, que contrate, mas jogadores como laterais, zagueiros, volantes, esses são jogadores que têm que ser feitos dentro da sua casa. E no domingo, no domingo o Internacional, que fez um 2-0 mentiroso no primeiro tempo, fez 1-0, depois fez o segundo gol, depois de 2-0. Mas, volto a repetir, mentiroso, porque não jogou uma grande partida. Depois, no segundo tempo, simplesmente sucumbiu ao fraco Figueirense, treinado pelo treinador que eu venho falando há muito tempo, Argel Fuchs. É um treinador que vai dar o que falar, um treinador que vem crescendo muito. As suas equipes têm um padrão de jogo, tem uma gana muito grande nos jogos para vencer, ele consegue mobilizar demais. A única coisa que a gente tem que ver no Argel é se ele vai ter continuidade como treinador em um time só. Se não será um Celso Roth que vem, faz a modificação, se mobiliza o grupo e depois o grupo automaticamente cai dentro de um padrão normal. Essa é a diferença. Mas, pelo que tem mostrado, Argel Fuchs está aí um nome de um treinador com muito futuro. Que bom para ele, que bom para o Figueirense, que está bem aqui pertinho da gente, né? Está em Santa Catarina. A gente torce também para que o Figueirense permaneça na primeira divisão. E mais uma vez, mais um gaúcho como treinador, fazendo a história e fazendo o nome no cenário esportivo do Brasil. O Internacional foi mal, o Internacional tem que fazer algumas readaptações. Tem jogadores como o Alex, que eu acho que já deu o que tinha que dar. Não pode Alex e D'Alessandro jogar junto, vem falando isso há muito tempo. O Internacional tem que ter o jogador de aproximação, não é somente o jogador de velocidade, mas o meio de campo tem que aproximar. E os setores do campo se jogam muito distante um do outro. Diversas vezes durante o jogo, a gente via um jogador movimentando entre o setor de defesa com o setor de meio de campo, flutuando entre os dois com muita facilidade. Isso tem que acertar, isso aí compete ao treinador. Tá certo, meus amigos? Bem, por hoje era isso, amanhã eu volto. Uma boa segunda-feira a todos.